Olá, meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, nos reunimos para conversar um pouquinho, aproveitando esse período em que fomos convidados a refletir bastante sobre o que anda acontecendo neste mundo. É como se nós estivéssemos chegando num pomar com árvores de variadas frutas e pudéssemos e fosse-nos oferecido as melhores frutas. Que cada um de nós possa, nesse pomar, recolher uma fruta para si e aproveitar esse momento que nos foi permitido nos reunir 8 horas, terça-feira. Pedimos em oração a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, permissão para, em nome do Núcleo de Fraternidade Espírita, irmã Lúcia, nós falarmos e conversarmos um pouco para passarmos para todos nós, inclusive eu, uma mensagem de paz, de harmonia, de equilíbrio, de amor. Com isso, nós iniciamos a nossa reunião numa oração, pedindo a Deus que abençoe este momento, que nós possamos, no Evangelho, recolher as melhores energias, trabalhando em nossos corações o amor, a paz, a força e a coragem para enfrentar esses momentos de adversidade que todos nós estamos percebendo, vendo no mundo, com o maior equilíbrio possível. Por isso pedimos a Jesus que possa nos abençoar nessa reunião e todos nós possamos, ao terminar, estar mais equilibrados, mais conscientes das nossas responsabilidades neste momento. Então vamos iniciando, contar uma história. Eu vou contar a história para vocês que eu intitulei, todo mundo já conhece essa história, mas eu tirei o título original e eu vou contar a história para vocês do corvo e da pomba. Era uma vez um senhor, pai de família, 3 filhos. Ele tinha 3 filhos chamados Sem, Cã e Jafé. Ele era casado, os filhos casados, e eles estavam dentro de uma arca enorme. Havia chovido 40 dias e 40 noites. E já faziam quase 150 dias que as águas não baixavam, e eles lá naquele mundo de água. Aí Noé pegou um corvo, e pegou o corvo e jogou ao tempo para ver se o corvo encontrava alguma coisa. O corvo passeou para lá, o corvo passeou para cá, passeou para lá e voltou para a arca, porque não encontrou nada. Passados 7 dias, Noé pegou uma pomba e fez da mesma forma, mandou a pomba. A pomba foi, voou para lá, voou para cá, sumiu, daqui a pouco ela volta, mas volta sem nada. Passou mais 7 dias, Noé pegou essa pomba e lançou. A pomba sumiu, desapareceu e voltou com um ramo de oliva ou oliveira, no bico. Então Noé ficou animado, esperou mais 7 dias e lançou a pomba de novo. A pomba voou e não voltou mais. Você sabe a história que eu estou contando, né? É a história do dilúvio. Noé se sentiu seguro, então, para procurar um lugar para deixar a arca. E foi no Monte Ararat. Isso está no Gênesis capítulo 8, né? Que conta essa história. E por que eu estou falando dessa história dessa forma? Porque ontem eu estava ouvindo um vídeo numa das palestras sobre
do irmão chamado José Carlos de Luca, que é um terapeuta e expositor espírita, e ele estava falando lá no final da palestra que a tristeza, né, é um pássaro que voa e fica voando na cabeça das pessoas. Né? E eu me lembrei de uma palestra muito antiga, em que numa das reuniões lá do estudo da psicologia de Joana de Ângeles, né, feito pela Mansão do Caminho, um dos professores lá falou que às vezes um pássaro sobrevoa a cabeça da gente, um corvo, e pousa na cabeça, e pousa no ombro, e fica lá, né? Grasnar, né? Fica lá grasnando, né? E a pessoa absorve. O corvo, como muitas pessoas sabem, né, é considerado uma ave de mau agouro, né? Mas eu fui atrás desse ensinamento, né, dessa ave que voa, e eu achei, né, uma frase de Martinho Lutero, né, que dizia assim: não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Começa a nossa história aí. Uma vez eu tenho às vezes conversado com alguns irmãos, e eu tenho em particular uma irmã que às vezes fala assim: Renato, pousou um corvo em mim, e eu, a partir desse momento que o corvo pousou, eu já não fui mais a mesma. Fiquei triste, chorosa, e não sei o que acontece. Aí eu falava assim: espanta esse corvo, não deixa ele ficar não. Esse corvo aí só está te trazendo tristeza, te trazendo depressão, te trazendo agonia, né? E é o que está acontecendo, né? Eu tenho percebido, conversado com muitos irmãos, e tem muita gente ansiosa, tem muita gente nervosa, tem muita gente em pânico, né? Tem muita gente com medo, né? E não sabe o que vai fazer. Não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Né? E a gente tem no Evangelho também a ideia, não só do pássaro, corvo, né? Mas a gente pode também, quem sabe, sugerindo, né, que nós possamos verificar a qualidade do pássaro que está voando sobre nossas cabeças, né? Qual é a qualidade do pássaro que está voando nas nossas cabeças quando nós deixamos o pânico, o medo, a ansiedade chegarem a nós, né? Eles dizem que se chama, né, um corvo, mas nós estamos lembrando da pomba, né? Aquela pomba, a segunda vez que Noé mandou e ela veio com um ramo de oliveira, o que ela representava, né? Segundo a Bíblia, ela representava a paz que Deus, a paz de Deus, mas existem tradições cristãs que dizem que aquela representava esperança, né? O alimento de volta, né? A novas oportunidades. A pomba chegou com um ramo de oliveira, né? Então, quer dizer, ela trazia ali uma nova esperança. A terra e existiu aqui, ó, existe árvore, né? Então nós podemos ficar animados, porque amanhã será um outro amanhã, né? E nós estamos lembrando, e semana passada nós lembramos também sobre o batismo de Jesus, que dizem que na hora que está no Evangelho, na hora que Jesus foi batizado, a pomba desceu, né? E essa pomba era o Espírito Santo, né?
não diz a cor da pomba, né? A tradição cristã pegou essa pomba e pôs a cor branca nela. E eu acredito que seja a mais lógica tradição falar da pomba branca, né? A pomba branca da paz, a pomba branca da esperança. Então, imagina nós estamos andando e de repente acontece, né, de um pássaro começar a voar sobre nossas cabeças, você olhar, como é que você vai distinguir o pássaro que está voando sobre suas cabeças, sobre nossas cabeças? Será que é um corvo? Será que é uma pomba? Já pararam para pensar que, aliás, nós vamos pensar agora, né? Estou abrindo esse pensamento, que nós escolhemos o pássaro que vai pousar sobre nossas, que vai ficar voando sobre nossas cabeças? Qual seria o nome disso? Eu tive pensando, né, um pouco sobre esse assunto e eu arranjei uma palavra, né? Chama sintonia, né? A nossa sintonia vai fazer com que a gente escolha o pássaro que vai voar sobre nossa cabeça. Sintonizados em pensamentos negativos, sintonizados em morte, sintonizados em doença, sintonizados em desesperança, em desespero, em falta de caminhos, é lógico que nós vamos, pela nossa falta de vigilância mental, daqui a pouco abrir caminho para que um corvo, e não é o corvo em si, é a ideia do corvo. Eu não tenho nada contra o pássaro, nunca vi na minha vida. Eu sei que ele representa mau agouro, né? Ele está sempre presente nos filmes de terror. Então, o que acontece quando você abre sintonia para ideias negativas? Você permite que isso aconteça. Mas se você abre sintonia para pensamentos positivos, se você abre sintonia para a luz, se você abre sintonia para confiança, né? para pensamentos positivos, você poderia muito bem ter um pássaro, né? Que neste momento a gente pensa na pomba branca, né? Trazendo o galho de oliva, que significa esperança, ou a pomba do Espírito Santo descendo sobre Jesus, que seria a paz. Esse seria o estado mental que muitos de nós estamos sendo convidados, como espíritas, a perceber a importância deste momento, né? Que é um momento muito importante em toda a humanidade, num momento histórico significativo para todos nós. Então, existe um ensinamento no Evangelho que diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Foi o que Martinho Lutero disse, né? A tentação, você permite que a tentação venha quando você cai na tentação. Então, se nós estamos sentindo essa energia se apoderar da gente, cabe a nós espantar o corvo, não deixar ele fazer ninho na cabeça da gente, né? Existem então escolhas de pássaros, e um pássaro que me veio à cabeça agora, eu nem havia pensado nele antes, é a fênix, né? Que apesar de tudo que acontece, apesar dela passar por todas as situações, a fênix sempre renasce. E é mais um pássaro que a gente pode pensar. Muitos de nós já passamos por situações terríveis na vida da gente, os mais velhos, com certeza, mais do que os mais jovens, e que renasceram como a fênix, né, no meio das cinzas, né? Ficaram mais fortes, ficaram mais experientes, ficaram mais
com a maior qualidade, né? Não se deixaram abater. E é esse o que permite a vigilância, né? Vigiar e orar para não cair em tentação. Eu anotei, claro, algumas coisas aqui que eu gostaria de passar. Então, vamos imaginar que tudo isso aconteceu porque a nossa casa mental ficou aberta. Aberta como? Tipo assim, a casa mental está aberta. Isso que significa o quê? Que existe uma porta. Vamos imaginar, vamos visualizar uma porta. E essa porta aberta entra quem quiser. Né? O que entra de preferência? De preferência, ela entra aquilo em que nós estamos sintonizados. Existe um grupo de irmãos que querem que nós sintonizemos no desequilíbrio. Grupo espiritual, estou falando a nível espiritual. Existe um grupo de irmãos, né, que estão desejando esse desequilíbrio para reforçar essa força negativa, vibratória do vírus. E existe um grupo de irmãos que estão reforçando o pensamento positivo. Então, enquanto isso nós escolhemos em que sintonizar, é importante que nós, como cristãos, eu não estou falando como espíritas, como cristãos, tenhamos em mente os ensinamentos de Jesus. Né? Que mesmo que nós venhamos a dizer que a gente não estava preparado para isso, ele veio, já avisou desde muito tempo que ia chegar um momento em que haveria de acontecer algo. E normalmente nós estaríamos distraídos. Aqueles que pegarem o sermão profético de Mateus, capítulo 24, né? Se vocês quiserem anotar aí e ler, vocês vão ver lá que Jesus fala, né? Assim como o povo na época de Noé foi pego desprevenido com aquela chuva toda, né? E pereceram, muitos estariam desatentos nas épocas atuais, né? E não esperariam. Qual é essa desatenção? Né? Por que essa desatenção? É a falta de vigilância, é a sintonia mental. Então, Jesus já ensinou para nós tudo que nós deveríamos aprender em matéria de amor e de amar. Vamos fazer um retrocesso mental no nosso conhecimento e ver se nós já não ouvimos tantas coisas a respeito do amor e do amar. Resta alguma dúvida para a gente entender o que seja amor e amar aos olhos do Cristo? Tem alguma dúvida sobre esse ensinamento do amar? Ele foi claro. Né? Os nossos irmãos que vieram e começaram a se comunicar mais frequentemente a partir de Allan Kardec, já nos ensinaram tudo o que nós teríamos capacidade mental de aprender. Ainda há muito a ser aprendido lá na frente, muitas coisas não nos serão ditas e só aprenderemos com a evolução do espírito, mas tudo que nós poderíamos assimilar já está sendo passado pela espiritualidade. Então, quem sabe agora, né, não seja aquela hora em que a matéria toda foi dada, nós já estamos cientes da matéria, o professor pega aquele monte de folha e fala assim, prova. Mas não vale, nós já estamos num planeta de provas e expiações. Mas eu tenho que saber se a turma toda está pronta para passar por uma próxima etapa. E essa próxima etapa, que nós chamamos de prova, né? Prova é essa que não só demonstra que um esteja preparado,
porque a gente sabe que no meio desses bilhões de habitantes, né, encarnados e desencarnados, há muitos que já estão prontos para um planeta de regeneração, e há muitos aqui que já estão aqui e já são de planetas felizes. Há pessoas, espíritos de alta capacidade espiritual, de alta capacidade de amor junto a nós. E nós estamos passando por uma prova que poderia ser de outro nível, né? Segundo os espíritos nos mostraram, nos disseram em algumas palestras, inclusive o Divaldo, né? Falando que poderia ser uma hecatombe nuclear, uma guerra nuclear no mundo todo. Poderia ser um acidente de terremotos, vulcões e terríveis tsunamis com mortes e mortes. Mas talvez a forma mais branda de nos chamar a atenção é aquela de volte para o lar, pense, reflita, não tenha medo, porque tudo passa e nós estamos com vocês. E estarei com vocês até o final dos tempos, como disse Jesus. E uma coisa ele disse muito importante, ele diz assim: perseverai até o fim e sereis salvos. Perseverança, acreditar naquilo que foi passado para nós, aquilo que o Evangelho disse para nós. É hora da gente trabalhar aquilo, e o amor e a amar. E temer, ele tem uma certa positividade até um certo limite, né? Eu temo porque eu sei que ali há um perigo, mas eu não deixo de ir porque eu tomo mais cuidados. Mas quando esse temor me paralisa e me transforma o medo em pânico, em desalento, em depressão, em tristeza, e eu permito que esse corvo pouse em mim, na minha cabeça, e faça ninho, como que eu tiro depois? O trabalho, né, ele foi realizado até um certo momento e cabe a mim, né, a ideia de trabalhar para buscar mais meios de eu tirar de dentro de mim as forças que eu preciso para ultrapassar esse momento de dificuldade, que certamente passarão. Passarão, com certeza. Não tem dúvidas, né? Hoje, uma irmã me lembrou sobre uma passagem, né? Está até no Fonte Viva, lição número 143. E o nosso objeto hoje não é o Fonte Viva. Então, eu posso falar tranquilamente do Fonte Viva 143, em que Jesus diz assim: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Se Jesus estivesse encarnado hoje no planeta Terra e ele dissesse isso, deixai aos mortos cuidado de enterrar seus mortos, ele estaria falando do mesmo jeito que ele falou há 2000 anos atrás para as pessoas daquela época. Então, Jesus não estava falando das pessoas que estão morrendo agora, estão desencarnando, né, por causa do vírus. Jesus não estava falando da possibilidade do contágio, Jesus não estava falando da possibilidade de a gente ser contaminado, né? Jesus estava falando daquelas pessoas cujos interesses são diversos ao interesse daquele que ele veio ensinar às pessoas, que é o amor e como devemos amar através do exemplo. Ele guia, nosso guia, né? Amar trabalhando o amor. Então, nós temos a capacidade de compreender como aplicar isso na vida da gente. Eu não tenho essa resposta, mas essa resposta, quem sabe a gente já não possa aproveitar esse momento para refletir na vida da gente qual é esse momento tão importante na vida da gente. Eu separei aqui, né,
essa passagem do Fonte Viva, 1:4-3, né, que eu vou ler, a quais homens Jesus estaria se referindo, tanto naquela época quanto na época atual, a homens que estão desatentos, né? Aqueles que seriam os mortos, né? Não são aqueles que desencarnam, são aqueles que estão desatentos. E qual seria essa falta de atenção? Ele diria assim: cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo, na vaidade, negando-se a partilhar a experiência com outras pessoas, egoístas, né? Orgulhosos de si. Esses são, como eram os fariseus, os saduceus da época, esses seriam os nossos fariseus e saduceus do mundo atual, né? Do ano 2000, dos anos do século 21, vamos dizer assim. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e de ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões, dinheiro. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, vícios, né, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral, e se atormentados pelas mentiras com que se envolve a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. E Jesus tinha que chamar a atenção da humanidade, né? Paulo diz assim: levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ressuscitará, te renovará. Levanta, é hora. Irmãos que estão desatentos, é hora, vamos trabalhar para que nós sejamos os trabalhadores da última hora, né? Então, veio o Dr. Bezerra na mensagem do Divaldo, e eu recomendo, procurem essa mensagem, é uma mensagem de 8 minutos. Ela é muito importante para verificar o papel do espírita, né? Que o espírita não teme porque sabe da sua responsabilidade e daquilo que ele é capaz de passar para as outras pessoas. Então, ele é capaz de passar uma mensagem positiva, ele é capaz de passar uma mensagem de amor, né? E ele diz: não deixem de fazer a caridade, né? E a gente estava pensando, né? Esses dias eu recebi um vídeo do Dr. Emerson Pedersoli, eu não sei se ele é doutor, se ele é psicólogo ou psiquiatra. Ele estava dizendo que ele tem um asilo, ele tem um local onde ele trata de pessoas que têm deficiência cerebral e outros idosos que precisam de nutrigênio e fraldas, né? E que devido a essa interrupção nas atividades, ele deixou de receber. Ele precisa disso, né? Eu fiquei pensando, às vezes, naquelas pessoas que recebem, não só do nosso centro espírita, do nosso grupo, mas de outros grupos que recebem cesta alimentação, né? O centro está fechado e esses irmãos, eles vão continuar esperando, né? Cestas de alimentação. Existem aqueles grupos que visitam, né, as pessoas nas prisões, nos leprosários. Existem aquelas pessoas que visitam e que te levam esperança, né, às pessoas solitárias, né? Onde estão essas pessoas, né? Estão dentro de casa esperando um posicionamento. Como que eu posso ajudar? Estou falando para mim também, né? Mas é uma lembrança boa, né? Que não é para temer, segundo o Bezerra, não temer ser infectado, porque o amor, ele é necessário continuar, não sei de que forma. Nós fomos muito pegos de muita surpresa, né? E essa surpresa está deixando a gente com medo, né? Essa surpresa está deixando a gente temerosos, né? Que nós não vamos ter o pão amanhã, que nós não vamos ter o arroz, o feijão amanhã,
sendo que já tem tantos, sem arroz e sem feijão, há muito tempo. Então, eu não sei, deixa eu ver o tempo aqui. Para isso, né, que a gente não pertença a esses grupos de mortos-vivos, né? Lembrando a moda atual, né? Zumbis, mortos-vivos, que estão vivos e, na verdade, não estão vivos, né? Para esse grupo de irmãos que a gente é convidado a dar o exemplo também. Irmãos que não sabem o que fazer, irmãos que não sabem como vai ser o amanhã. E eu também estou nessa. Eu não estou me excluindo de nenhum dado. Não sou santo, não sou anjo. Aliás, muito pelo contrário. Então, eu trouxe para finalizar, né, uma mensagem. Uma mensagem que vai fazer com que a gente reflita mais ainda. Uma mensagem que nós dizemos todos os dias lá no núcleo, em que nos encontramos e que eu fui intuído a trazer para vocês. Observe, nós estamos trabalhando tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. É muito importante que a gente saiba da importância do Antigo e do Novo Testamento na vida de todo aquele que se diz cristão. Vamos lembrar e ler, e vai ser finalizando a nossa oração de encerramento. Terminado essa lição que eu vou ler aqui, nós vamos terminar agradecendo. Antes, agradeço por antecipação, porque ao terminar a leitura, nós vamos considerar terminada a nossa reunião. E se vocês puderem fechar os olhos e ouvir essa passagem do Antigo Testamento, ela lembrará da missão de cada um de nós que aqui estamos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Boa noite. Agradeço a presença de vocês. Que Deus possa nos mostrar os melhores caminhos, hoje e sempre. Obrigado. Boa noite. Com licença, nós vamos desligar.